Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou Sabrina Gonçalves, pró-reitora administrativa financeira do Centro Universitário FUNORTE e estamos aqui em mais um episódio do programa Na Direção. No programa anterior, nós entrevistamos duas gestoras do setor de gestão de pessoas, recursos humanos, com um bate-papo fantástico e falamos um pouquinho da importância de cuidar das pessoas dentro das instituições. E hoje, dando continuidade a esse tema, nós vamos falar sobre saúde mental e trabalho. E para isso eu estou aqui com a psicóloga Jaqueline, ela que tem uma vasta experiência e trabalha atualmente no Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Montes Claros. Além disso, ela é coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Unimontes e mestranda em Educação. Seja bem-vinda, Jaqueline, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Sabrina. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês neste dia e gostaria de agradecê-la pelo convite, por estar tão atenta a uma temática tão relevante, tão atual, e tão delicada que nós estamos, vivendo nesse momento. É verdade, porque quando se fala de saúde mental, a gente fala assim, historicamente, falar de saúde mental era muito estigmatizado, É fácil você assumir que você tem uma pressão alta, um diabetes, assumir que você está em tratamento de um câncer, mas assumir que você tem uma depressão, um quadro de ansiedade que te paralisa, isso ainda era estigmatizado. Não sei se ainda se as pessoas ainda têm vergonha de falar sobre isso, Mas a gente percebeu que com a pandemia, sintomas que ficavam assim guardadinhos, eles foram, exacerbados e as pessoas passaram a falar disso, E foi bom esse movimento de falar, que aí foi dando atenção e a gente foi percebendo que muitas instituições criaram programas para tratar a saúde mental dos seus funcionários, escolas para tratar a saúde mental dos seus alunos, Como que é esse trabalho que você faz no Sereste? Como que vocês acompanham? Fala um pouquinho para a gente. O Sereste, ele é um centro de referência regional em saúde do trabalhador e da trabalhadora. É um serviço do SUS, E aí nós atendemos uma diversidade, Não só o trabalhador público, privado, formal, informal, aposentado, desempregado e as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então esse é o nosso público-alvo. E nós atuamos, enquanto ações de promoção de saúde, prevenção, assistência e vigilância. Então, qualquer situação que estiver inadequada quanto a questões estruturais, físicas, em relação à própria saúde mental também, normalmente vem demandas, sejam de ordem, demanda espontânea, por denúncias também via Ministério Público do Trabalho ou encaminhadas pelas diversas instituições de saúde, sindicatos, chegam até nós. E chegando, nós temos uma equipe multiprofissional que ela vai atuar em cada caso, pensando naquilo que é necessário para a melhoria na qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras, nas suas condições de trabalho. Então, nós atendemos especificamente questões relacionadas ao trabalho, adoecimentos relacionados ao trabalho. De todas as ordens, De Tanto todas as física ordens. quanto como mental, Sim. Interessante você falar aí, Jaqueline, de crianças e adolescentes em situação, de trabalho. E a gente não pode esquecer dos estagiários, Vocês têm alguma referência com relação àquele estágio, não o estágio da graduação, da faculdade, mas o estágio extracurricular que muitos dos nossos alunos, eles fazem esse estágio, que é uma forma que eles têm de agregar mais conhecimento, colocar em prática. Vocês também acompanham esses estagiários? Acompanhamos porque ele é entendido como um trabalhador, Tanto que a gente tem a lei do estagiário, Exatamente. Então, qualquer pessoa que estiver exercendo uma atividade laboral ou que adoecer pela falta dessa atividade laboral também, ele vai ser acompanhado e assistido pelo Sereste. Que bacana. Interessante que você falou que é um serviço do SUS, Sim, então aí, gente. É um serviço do governo federal, Do governo federal, todos nós temos direito, Então, acompanha aqui com a gente, você vai conhecer um pouco mais desse serviço, um pouco mais do trabalho, dos profissionais que atuam e dicas para cuidar da sua saúde mental. Não posso
posso esquecer de falar para vocês nos seguirem, nos acompanharem nas redes sociais, ativar o sininho da TV Funorte no YouTube e continuar ligado aqui com a gente, viu? Gente, a Jaqueline, além de psicóloga, ela também é pedagoga e a gente vê esse movimento também de profissões que se completam, né? O que veio primeiro, a pedagoga ou a psicóloga? A pedagogia veio primeiro. Pedagogia. Foi minha primeira formação e dentro da pedagogia, né, eu me deparei mesmo com os estudos psicológicos e aí eu falo, quando eu estava lendo um texto do Freud, né, as 5 lições de psicanálise, que me deu um nó, né? E eu percebi assim que a pedagogia tinha uma atuação muito mais nessa área da formação, mas que tinham muitos aspectos, né, que influenciavam e afetavam esse aluno pelo aprender ou não aprender, suas dificuldades que ficavam ainda precisando ser cuidadas. Então, a psicologia ela aparece para mim nesse lugar. E eu acabo vindo para Montes Claros. Você não é daqui? Não, eu sou de Guanambi, na Bahia, sim, né? E eu vim para cá para fazer, né, o curso de psicologia na FASE. Eu sou egressa da FASE, né, com muita alegria mesmo. Que bacana. De fazer parte dessa instituição e conseguir compreender, né, e ter uma formação do jeito que eu gostaria a partir da psicologia. Então realmente um complemento a partir de uma inquietude enquanto pedagoga, de que poderia buscar e ampliar o conhecimento e principalmente servir, né, e colocar em prática. Sim, e isso nunca se afastou, né, porque mesmo dentro da psicologia eu acabei sendo capturada pela pedagogia novamente, né, que eu sempre gostei de atuar muito nos espaços educacionais também, mas uma afinidade muito grande com a saúde mental. Então, acho que elas estão o tempo inteiro entrelaçadas. Entrelaçadas, né? Achei interessante que, de fato, o nosso papel, eu falo nosso, né? Porque eu também, vocês sabem, eu sou enfermeira e quando a gente fala de cuidado de saúde, antes do cuidar da doença, na verdade a gente previne a doença e promove a saúde, né? E muito promoção de saúde tem a ver com educação em saúde, né? De você ensinar as pessoas formas de prevenção, de como cuidar e tem todo um jeito, né? Para um público você fala de um jeito, para outro público, né? Então eu tenho certeza que isso agrega muito aí para você. E dentro da saúde do trabalhador e saúde mental não deve ser diferente, né? Não. tem que ter formas diferentes de falar, depende até do espírito que a pessoa tá, né? Sim, porque tudo tem que ser adequado, né? Para o sujeito, para o momento, né? Para o contexto, para ter um sentido para ele, né? E você conseguir realmente afetar de maneira positiva aquela pessoa, né? Naquilo que você leva. É verdade. Nossa, isso é muito, muito interessante mesmo. E aí a gente voltando um pouquinho a falar assim de trabalho. O trabalho é intrínseco ao ser humano, né? Faz parte da formação do sujeito, ele trabalhar, ele servir. É uma forma de sustento também para ele, para a família. Então a gente fala que o homem e o trabalho caminham mesmo de lado a lado, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho remunerado, né? E aí quando esse trabalho causa um adoecimento, seja ele físico ou ele mental, e aí eu volto a dizer, né, se é um problema de postura, a gente adequa a cadeira, adequa a altura do computador, é algo palpável que você vê, né, que é a cadeira que causou aquela dor lombar. Então, conserta a cadeira, troca a cadeira, é meio caminho andado. Mas quando se fala da saúde mental ainda é subjetivo, né? Ainda tem essa questão, mas o que é mesmo? E aí, como eu te falei, ainda é um tabu falar de saúde mental, falar de adoecimento mental, tanto na sociedade como em relação ao trabalho? Sim. A questão da saúde, né, mental, ela sempre foi um estigma, né, e até hoje, infelizmente, ela é. Aquilo que não é visto, que não é perceptível, não é palpável, muitas vezes é desconhecido, é desrespeitado, né? E as pessoas, muitas vezes, no processo de adoecimento vinculado ao trabalho, elas sofrem muito preconceito. Muito preconceito, muito estigma. E aí, ainda, né, se diz, muitas vezes isso é preguiça, né? Ainda recebe esses nomes. É falta do que fazer, por isso que você está assim, é falta de Deus, né? E vai utilizando várias nomeações, assim, várias representações sociais para dizer sobre esse adoecimento e não consegue compreender.
Então, há esse olhar negativo ainda daquilo que não está explícito, né? E inferioriza, né? Coloca como uma coisa pequena. Exatamente. E como se a pessoa fosse fraca. Como se você fosse culpada por ser fraca, não foi forte o suficiente para estar bem. Culpada pelo seu próprio adoecimento. Nossa, e isso acho que angustia e leva a pessoa mais para essa interiorização de que realmente ela é a culpada, né? Exatamente. E isso compromete até o processo mesmo de recuperação, de reabilitação dessa pessoa, né? Porque ela se sente culpada, ela se pune por conta disso e aí ela não tem motivação nenhuma e desejo de melhorar, de sair daquele lugar, muitas vezes. Então, é um tabu e não só, né? Nós percebemos isso também na própria, infelizmente, né? Na própria Previdência Social. Quando você encaminha um paciente para um afastamento do trabalho, né? Que até 15 dias as empresas elas vão estar arcando com os custos, né? Só que a partir de 15 dias você vai, né, ser beneficiário do INSS. E aí é muito comum de ser, né, indeferido esses processos, quando o paciente não está num estágio assim muito grave. Então, nem sempre o adoecimento, né, a pessoa tem que chegar no estágio, né, de total incapacidade. Muito ao contrário, a gente tem que cuidar antes de chegar nesse ponto, né? Nesse ponto. Mas esse estigma, infelizmente, ainda, né, nos rodeia o tempo todo. Então, é importante falar, né? Sim. É importante nomear, né? E por isso, o que acontece? As pessoas têm, muitas vezes, vergonha, receio, medo de falar do seu adoecimento. E por quê? Até por medo de perder o próprio trabalho. Então, muitos negam os próprios sintomas e não conseguem fazer essa associação do seu adoecimento com esse trabalho, com essa atividade laboral que eu estou exercendo, né? E a gente pode dizer que pode virar um ciclo vicioso, né? Eu não estou bem, que seja por alguma circunstância do trabalho ou alguma situação externa que vai refletir ali. Não consigo produzir bem, porque de certa forma limita, incapacita. Tenho medo de ser demitida se eu expor, mas não estou trabalhando bem e a empresa, o meu supervisor, o meu coordenador não entende o contexto, vai me avaliar apenas pela produtividade que eu não estou. Então isso realmente, quando a gente fala, é daí que vem a expressão sofrimento mental, né? E aí quando a gente fala, né, trabalho, hoje muitas pessoas, nós estamos dentro de uma instituição e temos muitos alunos que conseguem não trabalhar, né, porque tem uma rede de apoio, principalmente financeira, para custear seu estudo, e eles só têm um tempo maior para estudar. A gente pode atrelar também que tem a gente pode desenvolver aí algum transtorno, algum problema relacionado à saúde mental por também só estudar? Enquanto professoras, o que você acompanha aí com os nossos alunos? Então, né, o trabalho ele ocupa um lugar central na vida dos sujeitos, como você mesmo disse, né? Ele pode ser tanto produtor de saúde, de prazer, fonte, né, de realização, trazer alegria, né? Te dar um lugar na vida, porque tem o trabalho ele te dá um status, a gente fala inclusive, né, o de jure, na verdade, fala de uma remuneração social que o trabalho, né, nos concebe. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser produtor de adoecimento, né? Então, tanto a presença quanto a ausência desse trabalho, ela pode produzir adoecimento. Porque no nosso mundo, né, nós vivemos uma sociedade totalmente capitalista, onde, se você produz, você é reconhecido. Se você não produz, né, você não tem um lugar nesse mundo. E isso leva a muito sofrimento para as pessoas. E muitas vezes se diz, né? Ah, mas você só estuda? Ah, mas você trabalha só em casa? Né? Ela fala muito isso com as donas de casa, exatamente, né? Você está em casa, você não trabalha? Não, você fica em casa. Como se a pessoa que estivesse em casa não trabalhasse 24 horas, porque não para, né? E como a gente vai percebendo, assim, o estudar é um ato muito difícil. Você realizar uma atividade mecânica é muito mais fácil. Agora, você realizar uma atividade intelectual, ela é muito mais difícil e elaborada. Então, é um trabalho, só que ele não é reconhecido e não é valorizado. E muitas vezes a pessoa que não trabalha, né, diz não trabalhar, você só estuda, isso tem implicações psíquicas, sim, de como ela recebe, como ela se vê nesse lugar.
rotina. E aí vem o que você falou das donas de casa, né? Principalmente mulheres, né? Que pelo contexto de vida, de família, optam ou muitas vezes são obrigadas a ficar em casa, né? Ou cuidado com um familiar que precisa de uma atenção, ou cuidado com os filhos. Temos ainda até a situação dos aposentados, que depois daquele período ali produtivo, que entra dentro daquela caixinha de CLT, que já pode aposentar, depois desse período realmente adoece. É como se perdesse o sentido de vida por não ter mais aquela dinâmica, aquela rotina, né? Exatamente, por isso que é dito o tempo inteiro para nós, que você, para ser sujeito no mundo, você tem que estar produzindo. Se você não produz, você perde esse lugar, é destituído. Então, você entra num processo de adoecimento, você já não consegue encontrar prazer e alegria na sua vida em outras coisas. Somente você deposita o quê? Toda a sua energia para o trabalho. E aí, isso era muito claro. Eu trabalhei no CAPS durante 6 anos e nesse período, o que eu bem recebia, né, eram pacientes com sofrimento e adoecimento ligados a questões do trabalho e os que muitas vezes não conseguiam realizar uma atividade laboral por conta da sua condição psíquica, eles se sentiam, né, extremamente marginalizados. Nossa, então eu acho que é um ciclo mesmo. Sim. E eu acho que a forma de quebrar esse ciclo, você me corrija se eu estiver errada, é realmente falar, né? É naturalizar, deixar natural e que as pessoas possam ter espaço para discutir, que as empresas abram espaço para isso, né? Além de cuidar de algum funcionário, de algum servidor que esteja passando por um problema de saúde mental, dar esse espaço, mas também tirar esse estigma, né? De que ele não é produtivo, de que ele que é ocupado por aquilo. Porque da mesma forma que eu tento fazer essa referência para ficar marcado entre a gente. Você não escolheu ter uma hipertensão arterial. Você não escolhe ter um problema de coluna, você não escolhe ter um câncer. Você tem por vários fatores. E assim também é uma doença mental. Vários fatores agregam nisso aqui, né? E aí, pessoal, estão gostando? Fique aí, nós vamos dar um intervalo. Enquanto isso, acompanhe a nossa programação do canal Universitário. A gente já volta, tá? Ana Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade promove a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. A cidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez.
Estamos de volta em mais uma edição do programa Na Direção. Estamos falando hoje sobre saúde mental e trabalho. Antes disso, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece aqui conosco, viu? Antes do intervalo, nós estávamos falando o impacto do trabalho na nossa saúde, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E como que é importante que a pessoa esteja produzindo para ela, para uma concepção dela mesma e para a sociedade, e o quanto é importante a gente falar, né? Normalizar esse assunto. E falando nisso, vocês sabiam que nós temos o NOP, o Núcleo de Orientação Psicopedagógica, que é um setor que acompanha os nossos alunos, mas também tem uma dedicação especial para você, nosso funcionário, nosso professor, de qualquer instituição do Grupo Soebras. Você pode entrar aqui nesse link que está aparecendo aqui no vídeo e fazer o seu agendamento, que tem uma equipe de psicólogos esperando por vocês para discutir estes e outros assuntos que nós estamos conversando aqui, tá bom? E falando em adoecimento, né, de como isso realmente impacta a pessoa. Como que se dá esse adoecimento, Jaqueline? Assim, eu imagino que ninguém dorme bem e acorda doente, né? Como que se dá esse adoecimento psíquico? E se você está numa posição, né, de ócio, parado, se não tem nenhum fator externo que de certa forma te motiva, te movimenta, né, você acaba ficando, né, nessa estabilidade que muitas vezes não é saudável, né, também. E aí nós vivemos cotidianamente várias situações, né, vários estímulos externos e estressores, mas esse estresse ele tem que ter um tempo de estresse, mas um tempo que a gente chama de relaxamento, de pausa para o corpo se recuperar, né? E aí muitas vezes o adoecimento ele não surge do nada, né? Eu falo bem assim, o adoecimento psíquico, os transtornos, as síndromes, eles são a ponta do iceberg, né? Então tem muito além, né, disso. Então o que acontece? Teve vários sinais e sintomas anteriores para se chegar nesse momento de um adoecimento. E às vezes é negligenciado por ele mesmo, né? Exato. Ele mesmo, é porque hoje eu estou cansado. Não é isso não. Tem até uma negação do sintoma, né? Podemos dizer isso? É muito comum as pessoas justificarem o que ela está sentindo e acreditar que isso vai passar, que é algo momentâneo que não vai se perdurar, né? Mas vai passar. Então ela vai deixando de cuidar, e vai naturalizando aqueles sintomas. E muitas vezes, mesmo no adoecimento psíquico, mesmo em sofrimento, não aparecem enquanto sintomas psíquicos, aparecem enquanto sintomas físicos. Aí a pessoa começa, né, com insônia, com uma dor abdominal, uma dor nas costas, e você acha, é a cadeira que não está confortável. Talvez é um estresse muito grande que está gerando isso, né? E não só, muitas vezes, aquele desconforto nessa cadeira. Aí tem uma queimação, uma irritabilidade, aí aparecem também as questões emocionais e comportamentais, mas tem muita questão física e muitas vezes para lidar com esse estresse que está excessivo no dia a dia, ela vai fazendo, né, uso de alguns subterfúgios aí que são negativos. Pode estar fazendo uso ou abuso, né, de álcool, de alguma substância psicoativa, né, de psicofármacos também, que é muito comum. Aí começava a tomar vou fazer propaganda, um analgésico, um relaxante muscular. Igual você falou, eu tô com a dor no ombro, tô com a dor nas costas. Porque, pelo que eu entendi, primeiro o corpo reage fisicamente àquela situação de estresse que estava sempre aqui, né? Não teve o relaxamento, sempre aqui, e só crescendo, e o corpo vai reagindo. Então, é um relaxante muscular, aí começa às vezes com a bebida ou outra substância, e aí vai criando outros problemas, né? Exatamente. Outros problemas são criados, né? Exato, porque aí vai afetar sua concentração, né? Sua capacidade de resolução de problemas, de iniciativa, de atividade, proatividade. Você já não consegue funcionar na sua vida da mesma forma que antes, né? E lembrando, nós não estamos falando apenas do contexto trabalho, do contexto de adoecimento psíquico de forma geral, né? Nenhum adoecimento ele surge do nada. Sinais e sintomas, eles vão aparecendo e nós temos que estar atentos, né, a esses sinais de alerta, não só, né, de como eu funciono, de como eu sou, mas também das pessoas que estão ao meu redor. E aí nós vamos pensar o quê? Quem é o seu próprio padrão? Eu não vou avaliar você
a partir de como eu sou, mas a partir de você mesmo. Se Sabrina, né, é uma pessoa extremamente funcional, comunicativa, e de uma hora para outra começa a ficar, né, mais embotada, mais quieta, mais apática, sem motivação, sem alegria, ou então exacerba, né, esses sintomas. Você começa a ficar extremamente inquieta, agitada, logorreica, com fala, né? Então, saio da normalidade, exato, né? Da sua normalidade. Da minha normalidade, então, seja para cima ou para baixo. Isso. Então, isso é importante, né? Que o padrão, cada pessoa vai ser a sua própria referência. Então, eu vou estar avaliando aquele sujeito a partir de como que ele funcionava anteriormente. E aí, se tem algo, né, de excesso, seja, né, para mais ou para menos, tem um sinal de alerta para a gente poder estar verificando e cuidando dessa pessoa, para não chegar a uma situação de sofrimento e adoecimento. E é nesse não cuidar, não prestar atenção nesses sinais, e que aí eles só vão aumentando, aí que desencadeia a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é, vamos dizer assim, o último estágio de adoecimento, né? Vinculado ao trabalho. Não podemos dizer que recentemente ela foi integrada na lista de doenças relacionadas ao trabalho pela Organização Mundial da Saúde. Então, é importante reconhecer esse passo a passo e intervir para que não chegue nesse processo que é podemos dizer assim, o topo do iceberg, né? Sim. A síndrome de burnout, ela estava, né, enquanto uma doença no CID-10, mas agora no CID-11, que ela foi reconhecida esse ano, a partir de janeiro, como uma doença relacionada ao trabalho, né? E aí, ela não aparece do nada, ela não surge. Então, vão ter vários sinais anteriores, né? Muitas vezes de sintomas ansiosos, sintomas depressivos, sinais de sofrimento, de um cansaço, de dores aí, né? Sejam elas somáticas, físicas ou psíquicas também, né? Porque é uma vivência muito subjetiva de cada um, que vão estar sinalizando até chegar um processo de adoecimento mais grave. E o que é, né? A síndrome de burnout? Quando a gente quando nós vamos estar avaliando, nós temos que entender, ela não é só o esgotamento, não é um excesso de trabalho somente, vem decorrente de um excesso de trabalho, mas ela é a falta também desses espaços e desses fatores protetivos para essa saúde. Como eu falei, o estresse, você vai sofrendo situações de estresse e aí se não tem essa pausa para poder dar um respiro, é como se fosse, metaforicamente, uma panela de pressão. Né? A panela de pressão, ela vai recebendo um tanto de ar ali dentro, mas ela tem o quê? Aquela válvula para escapar. Então, nossa saúde mental, ela tem que estar o tempo inteiro como uma panela de pressão, com a válvula de proteção o tempo inteiro funcionando. Então, é daí que vem, né, que a gente fala muito, a prática de atividade física, o momento de lazer, estar com a família, se é algo que te agrada, te faz bem, o cuidado com você mesmo, né, daquilo que você gosta de ir no salão, né, gosta de sair com os amigos, ter esse respiro, né, então, para tirar essa pressão que tem aqui. E a gente pode dizer que muitas vezes a pessoa não se permite isso, né, fazer atividade física, eu vou perder tempo. Né, ir num salão, estar com os amigos, não posso. E isso vai só gerando. E a gente pode dizer que isso às vezes até é uma negativa. Não permitir esses escapes seria também uma negativa ou não? Ele nem dá conta de perceber que ele está ligando. Nós temos que avaliar cada caso, né? Porque muitas vezes a pessoa se encontra em uma situação em que ela realmente não dispõe desse tempo, infelizmente, né? Por questões da sua própria vida. E a gente tem que levar em conta que com a pandemia mudou-se muita coisa na rotina das pessoas, das famílias. As mulheres, né, têm sido muito mais impactadas com a pandemia pela sobrecarga e pela multiplicidade de papéis que ela teve que ocupar. E aí ela teve que virar, né, professora dos seus filhos, cuidar da casa, muitas vezes cuidar dos pais, do trabalho também. Então foi muita coisa que ela teve que dar conta. A mulher tem sido muito mais exposta a esse adoecimento. E aí, com essa sobrecarga, o que acontece? Você muitas vezes não tem a possibilidade, a escolha de ter tempo para poder realizar esse cuidado. Mas é preciso entender, a síndrome de burnout, ela tem várias fases. De maneira assim bem resumida, eu vou tentar falar assim em 3 fases, né? Como ela acontece.
O primeiro momento é aquela pessoa que quase que toma a sua vida, por 80%, 90% do tempo dela é voltado para o trabalho. Então, ela vai só trabalhando, produzindo. É o que a gente chama de que ela entra numa posição de hiperfoco ou hiperprodutividade, que ela começa só a produzir. E aí, nesse processo, ela vai abrindo mão, ela já não vai, muitas vezes não sai com a família, não tem contatos sociais, deixa suas atividades de lazer e volta a sua energia toda para o trabalho. Ouviram isso aí? Então, a Jaqueline falou para a gente tem que, basicamente, ela vai resumir em 3 fases. Presta bastante atenção. Nessa primeira fase, 80% ali do seu tempo, né? Você volta o foco todo para o trabalho. É aquilo que está te causando sofrimento, mas você quer voltar a sua energia toda para ali e é o momento que você começa a deixar de lado a sua válvula de escape, né? Atividade física, aquilo que te dá prazer, estar com a família, estar com os amigos. E a segunda fase, qual seria? O segundo momento, o que acontece? Por conta, né, exatamente desse excesso de trabalho, você entra numa fase de irritabilidade e ansiedade. Então, você vai ficando mais nervosa, mais irritada, às vezes começa a reagir até com as pessoas dentro da sua casa, não só no ambiente de trabalho, mas com os colegas de trabalho, você já não fica mais com tanta paciência, começa, né, a desenvolver alguns problemas relacionados ao sono, então tem quadros de insônia, pode ter alterações gastrointestinais também, dores abdominais, ou altera a questão mesmo do funcionamento intestinal, dores no corpo. Então, é muito comum nessa fase essa irritabilidade, né, e muita ansiedade. Aí começa com sintomas de taquicardia, né? Aí é a manifestação física exatamente, mesmo, né? Você o corpo somatiza reagindo e somatizando. Exato. E a gente sabe que o trato gastrointestinal é o primeiro que reage, né, nesse adoecimento psíquico, que os problemas estomacais, problemas intestinais, seguida da taquicardia, a sudorese e esse mal-estar que não passa, né? E aí a insônia, como você citou, que é um fator, nós precisamos desse repouso, né? A gente precisa dormir, o organismo precisa entrar nesse período de calmaria, onde que ele fica ali praticamente suas funções vitais ali, só o que permite mesmo que ele esteja vivo, respirando, para que o organismo se recupere. E se ele tem uma insônia, se ele não dorme bem, o outro dia vira o caos daquilo que já é um caos, né? Exato. E aí é o que a gente caminha para a terceira fase? Sim. E aí, né, a partir dessa irritabilidade, dessa ansiedade, desse nervosismo, você chega no estágio do esgotamento e da apatia, no qual você já não tem energia mais, né? Você já não consegue ter alegria, ter prazer nem no trabalho que você depositava toda a sua energia, você já não consegue realizar ele mais da mesma forma. Então, a pessoa vai perdendo toda a alegria, né, naquilo que ela realizava, nas suas atividades ainda de laborais, de prazer, de lazer. E aí ela né, começa a se isolar, há todo um processo de isolamento mesmo social e ficando mais quieta. Claro que essas fases elas não acontecem assim, de maneira tão rígida, e cada pessoa apresenta. Tem pessoas que apresentam todos os sintomas de uma vez. Outros apresentam, né, muitas vezes desse excesso de trabalho, desse hiperfoco, essa hiperprodutividade já vai para essa exaustão, né? Mas é comum que esses sintomas perpassem, né? Sempre vai ter, até para caracterizar, né? E aí são sinais de alerta. Se você percebe que ou você, né, ou alguma pessoa da sua família, algum amigo, algum colega de trabalho está com algum tipo desses sintomas, vamos ficar alerta, né? É preciso cuidar no momento que ainda não se efetivou, não instaurou aí um adoecimento psíquico mesmo, que ainda não chegou num ponto, né, que essa síndrome realmente se estabeleceu, né? E aí que entra o tratamento multiprofissional e até o afastamento, né, do trabalho. E você percebe se há resistência das pessoas a serem afastadas ou realmente quando chega nesse momento é fácil da pessoa compreender que ela precisa ser afastada, ela precisa apresentar o atestado e ter esse tempo de recuperação da medicação, fazer um efeito, como que é? É interessante essa pergunta sua, porque nesse primeiro momento que ele está nesse hiperfoco, ele acha que ele não precisa. Ele tem que, inclusive, ele não pode parar porque ele tem que produzir, ele tem que trabalhar, né? Então, é muito difícil de se tratar e de ter esse autorreconhecimento. No segundo momento, ele está extremamente irritado ou irritada, né? E aí ele não quer
falar sobre isso. E aí, na terceira fase, que está nesse momento mesmo de apatia e de total esgotamento, ele já não tem mais energia e força para cuidar. Então, a síndrome de burnout, ela é muito difícil, né? É sofrida para o trabalhador, a trabalhadora, o paciente aí, como, né, para as próprias pessoas que estão ao seu redor, de conseguir conscientizá-la do que está acontecendo e cuidar. Então, é importante, eu achei muito interessante o que você falou, você conhecer o seu padrão, né? Qual que é o meu padrão? E fique atento se você está saindo desse padrão. Eu acho que é importante, nós sempre temos uma pessoa em quem confiamos plenamente, que seja nosso cônjuge, o pai, a mãe, um amigo. A gente sempre tem alguém que nos fala, você tá nervosa, hein? Uai, por que você tá assim? A gente sempre tem alguém, eu pelo menos tenho uma pessoa com quem eu sei que se falar algo de mim, eu acredito, e tenho amigos que eu tenho intimidade para perceber, uai, essa pessoa tá diferente de falar. Então, fique atenta aos seus sinais, às pessoas que estão próximas a você, como Jaqueline falou, dentro da sua casa, no próprio ambiente de trabalho, né? Fique atenta a esses sinais para que a gente possa realmente não deixar chegar nessa última fase, nessa exaustão. E foi disso que vieram essas campanhas, Jaqueline, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, para falar mais sobre a saúde mental. E às vezes não pode ser só nesses 2 meses, né? Tem que ser sempre, né? É importante sempre a gente falar. As campanhas, a princípio se falava, né, do Outubro Rosa, Novembro Azul, como questões voltadas para o corpo. E mais uma vez negligenciando as questões de saúde mental, né? E a cada dia aumenta o número de pessoas em processo de sofrimento. Né? Tanto que se fala que 30% das pessoas, da população, vai passar em algum momento da sua vida por um esgotamento, por excesso de trabalho, né? Então, foi-se pensado a campanha do Janeiro Branco, nessa perspectiva de ser o primeiro mês do ano, que é esse momento mesmo, bem simbólico na nossa cultura, né? De se repensar o nosso modo de agir e de ser daqui para frente. Então, é um momento de convocação para um olhar e um cuidado para a nossa saúde, né? Psíquica. Porque eu tenho que cuidar do corpo? Tenho, mas se eu não estiver bem psiquicamente, esse corpo não vai também responder da mesma forma. Muito ao contrário, né? A gente vai estar somatizando, esse corpo vai sofrer o impacto dessa minha saúde mental afetada. Então, as campanhas, elas vêm nessa perspectiva de uma conscientização, né, e de um olhar para as questões de saúde mental, que elas não podem mais ser negligenciadas, nós não podemos negar, nós precisamos falar disso. E também o Setembro Amarelo, né, numa perspectiva hoje muito mais de valorização da vida. E passando pela questão da saúde mental também, Sim, né? também. Então, ainda dá tempo de cuidar de você, de cuidar da sua saúde física e mental, não só no janeiro, né, onde tem essa ressignificação, como a Jaqueline falou. Tire um tempinho para você, organize a sua agenda, faça a sua atividade física e seja com seus amigos, com a sua família, faça algo que te dê prazer. Não deixe de cuidar de você. Você tem que estar bem para produzir bem, né? Se não for assim, não faz sentido, não é verdade? E estar bem principalmente para ser feliz. Para ser feliz, né? E qual conselho você daria hoje para quem está nos acompanhando, né? Nessa sessão desse cuidado, não só no ambiente de trabalho, mas em todos os aspectos, né? Em que ele está inserido com relação à saúde mental. Nós temos que pensar, né, em medidas realmente protetivas para a nossa saúde mental. Temos que estar atentos a isso. E aí, nessa perspectiva, é preciso considerar, né, que essas situações estressoras vão estar, né, perpassando o tempo todo por nossa vida, mas que eu tenho que encontrar algumas medidas que me fazem bem, que me fazem feliz. Cada um vai encontrar o seu caminho, não tem uma fórmula, não tem um protocolo, né? Tem uma receita, não é receita de bolo. Porque nós somos seres subjetivos, nós somos seres únicos e idiosincráticos. Então, é preciso considerar isso e cada um tem que buscar, né, olhar para si e saber o que me faz bem, o que me dá alegria, o que me dá prazer. Muitas vezes se afastar também de atividades que sejam nocivas, de pessoas negativas, né? De relacionamentos também que podem ser tóxicos, abusivos, que isso vai comprometendo a sua saúde, né? Fortalecer muito mais isso para você ter capacidade de ter uma vida, né, leve, suave, com alegria, né? E com qualidade com também. Qualidade de vida, né? Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Poderíamos ficar aqui
muito tempo, né, falando sobre isso, tem muito o que ser falado, muito o que ser discutido, mas eu gostaria de agradecer sua presença, sua disponibilidade, dividir com a gente aqui conselhos tão úteis para uma vida feliz, de qualidade. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é muito importante falar sobre isso, né? É importante esse autoconhecimento, esse olhar para si, e é importante, né, estar atento a esses sinais de alerta, até para que a qualquer sinal que você percebe que não está bem, tem que procurar. Vai procurar um psicólogo, uma psicóloga para poder te ajudar, né? Para cuidar dessa sua saúde e não chegar num processo de adoecimento mais grave que você vai precisar muitas vezes de um atendimento médico, né? De um uso de psicofármacos aí também. Então, olhem para si, cuidem de si, né? Tenha sensibilidade e respeito consigo mesmo, para que você tenha uma vida feliz e saudável. Muito obrigada a vocês, né, pela atenção, e a Sabrina pelo convite. Prazer enorme. Viu? Ah, que bom. Vou te convidar mais vezes, viu? Gente, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.